Muito bem-vindos a mais um vídeo de bastidores desse canal. Hoje é sexta-feira, são 8 horas da manhã e se você já viu os outros vlogs aqui desse canal, você sabe que sexta-feira é o dia oficial de criar conteúdo por aqui. Mas eu confesso pra vocês que quando se trata dos vídeos do YouTube, eu tenho um privilégio que vocês vão ver nesse vídeo aqui, que é ter o meu estúdio dentro de casa. Então assim, às vezes ao longo da semana eu tenho um horário ali, uma brechinha entre atendimentos, eu aproveito essa brechinha pra gravar ao longo da semana, enfim. Mas hoje precisou ser na sexta-feira mesmo, a minha sexta tá livre de atendimentos, de remarcações, enfim, e eu vou tirar amanhã da sexta-feira pra gravar um vídeo lá pro canal. Aqui pro canal, no caso, e aproveitei pra gravar o vídeo do vídeo. Lembrando que esse vídeo que eu vou gravar é um vídeo pro YouTube, então é um vídeo mais estático, não tem muita mudança de ângulo, não tem muito dinamismo, digamos assim. Se vocês quiserem, inclusive, uma parte 2, eu gravando esse vídeo aqui, um vlog de gravação, porém pros vídeos lá do Instagram, que são um pouquinho diferente, tanto a montagem de roteiro, mas também o dinamismo do vídeo, enfim. Comenta aqui embaixo pra eu saber, tá? E a primeira coisa que eu faço antes de gravar é me arrumar, que inclusive eu vou fazer aqui junto com vocês, por isso que eu tô de cara lavada aqui. Eu acho que um ponto importante eu queria falar, inclusive antes de começarem as gravações e mostrar equipamentos pra vocês, enfim, situar vocês mesmo assim no contexto, tá? Meu esposo, ele trabalha nesse ramo audiovisual, então assim, muitos dos equipamentos que a gente usa são equipamentos que ele já tinha investido anteriormente, porque é o trabalho dele. E eu falo isso daqui, eu tô situando vocês aqui no contexto, porque eu sei que muito provavelmente pode aparecer o pensamento: ah, mas eu não tenho equipamento X, ah, mas eu não tenho isso daqui, ah, mas se eu tivesse isso daqui, eu daria start naquele projeto de criação de conteúdo que eu tenho guardado na gaveta. E esse definitivamente não é o intuito desse vídeo. Inclusive, se a gente não tivesse todos esses equipamentos e eu tivesse um celular e talvez nem o microfone eu tivesse, eu colocaria o celular em frente a uma janela com luz natural e eu gravaria o vídeo mesmo assim, porque o importante é você começar com o que você tem hoje, no contexto que você tem hoje. O intuito desse vídeo não é fazer você pensar ou achar que você precisa ter equipamento X ou Y, condição X ou Y pra você começar a criar conteúdo e a expor seu trabalho. É muito mais pra te ajudar a otimizar o que você já tem, seja na hora de montar um cenário, ter uma ideia de montar um cenário mais bacana pro seu vídeo, seja inclusive pra te inspirar a criar com o que você tem, a expor o seu trabalho com o que você tem. Então eu acho importante a gente começar alinhando as coisas, não é que você precisa de tudo isso pra você criar conteúdo. Esse é o nosso contexto, essa é uma facilidade que a gente tem, porque o meu esposo trabalha no meio audiovisual. Eu mesma fui investindo em equipamentos como esse microfone aqui, que eu vou já falar dele, aos poucos, depois de um tempo criando conteúdo. Eu acredito muito que essa precisa ser a ordem das coisas. Você começa a criar, quando você também vê retorno daquilo, você começa a investir naquilo. Então estamos com isso alinhado, tudo certo? E aí eu vou começar falando pra vocês desse microfone aqui, que inclusive eu investi nele no finalzinho do ano passado, acredito que foi em novembro. Ele é um DJI Mic 1. Eu vou deixar o nomezinho aqui e também na descrição dos equipamentos, tá? E eu vou ser sincero com você e dizer que eu acabei investindo nele por recomendação do meu esposo, que entende disso. Inclusive, ele vai aparecer aqui pra explicar um pouquinho pra vocês desses equipamentos, porque dessa parte é ele que entende mais. A DJI é uma marca bem boa e esse microfone tem uma qualidade muito boa também. Inclusive, na época, a gente escolheu mais em função disso mesmo. Era um investimento que eu tava me organizando, me preparando mais pra fazer mesmo, que era comprar um novo microfone. Antigamente a gente gravava com o microfone lapela, que a qualidade também era bizarra, assim, os meus vídeos mais antigos eram gravados com ele, com um zoom, né, e acho que é o Zoom G1X, algo assim, enfim, e o lapela, mas a gente tava querendo investir em um microfone mesmo, Bluetooth, até mesmo com mais conectividade, digamos assim, no celular. Por exemplo, eu tô gravando agora com o celular, e aí a caixinha de transmissor dele, né, fica ligada mesmo no celular, e eu só conecto e, enfim, começo a falar. Então, a praticidade é, enfim, anos-luz à frente. E na época, quando a gente fez esse investimento, era justamente pensando nisso, né, era justamente pensando em algo com mais praticidade. Então, ele vem nessa caixinha aqui, vem 2 microfones, vem o transmissor que fica no meio, que tá no celular, um outro microfone, e vem essas espuminhas, tá, que essa espuminha ajuda a abafar mais os ruídos, o som de quando a gente tá falando. Então vem todo esse kitzinho. Mas sendo sincero, o ponto negativo nele que eu vejo é o tamanho dele, né? Tem outros microfones como o da Holy Land, que ele costuma ser mais custo-benefício e é mais comum também, que ele é menorzinho, então eu acho ele mais discreto pra você colocar assim na blusa, né? Esse da DJI, ele não costuma ser tão discreto, então pra mim é um ponto negativo dele assim, mas tá tudo certo também, eu não me incomodo tanto assim com isso. Como a gente acabou escolhendo em função da qualidade mesmo, né? A gente acabou investindo nesse aqui.
Estou pronta e nesse exato momento eu estou esperando a minha equipe de gravação, o vulgo meu esposo chegar da academia. E nesse exato momento eu também tô pensando aqui, queimando alguns neurônios e pensando em qual canto da casa eu vou gravar. Tem 3 cenários principais aqui da casa que a gente costuma gravar, que é ou na sala, ou no meu escritório, ou no estúdio do meu esposo, né? No estúdio dele costuma ser bem melhor pela questão da acústica, mas a maioria das vezes a gente grava no meu escritório, só que os últimos vídeos eu gravei no meu escritório. Eu queria muito fazer os bastidores dessa gravação no meu escritório, porque, enfim, é o meu escritório, é o canto que eu mais gravo, então eu queria que vocês vissem lá. Mas eu gravei bastante vídeo lá as últimas vezes, então tô aqui pensando. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Sidraque, esposo da Sara, e eu que ajudo aqui nos esquemas das gravações dela. Esse aqui a gente montou um cenário para o YouTube, mas é basicamente o mesmo esquema de equipamentos que a gente usa para as produções dos vídeos para o Instagram, tá? Então, começando aqui com a câmera, essa aqui é a nossa câmera principal, que é uma Sony A7 IV. Aí a Sony A7 IV, ela tá com uma 35 1.8. E aqui na frente a gente tem um filtro ND, que é como se fosse um óculos escuro para a câmera, né? Para a gente conseguir fotometrar da maneira correta. Aí às vezes a gente usa outras lentes como 85, 24, mas a que a gente mais usa assim de longe é a 35mm. Aí já falando da parte de iluminação, essa aqui é a Key Light, que é a luz principal, né? Que ela vai apontado para a Sara. E ela tá com essa colmeia, né, aqui, para conseguir focar ainda melhor a luz, não espalhar tanto. E é uma Godox SLW. E a gente também usa alguns esquemas de luzes no background, né, para complementar. Então, essa primeira luz é uma Aperture. Eu coloco ela como se fosse um efeito de lareira, né? Que ela fica com esse movimento, assim, bem legal. Então dá um ar bem aconchegante, assim, ao vídeo, um efeito bem legal. E ali mais em cima, a gente usa a nossa outra luz de efeito, que é uma barra de LED da Yongnuo, né? Para preencher ainda mais o background. Aí depois que eu monto tudo isso, eu vou fotometrar, né? Então às vezes eu peço para sair um pouco mais para trás, um pouco mais para perto. Uma coisa que eu gosto bastante de manter assim, pelo menos na grande maioria dos vídeos, é um esquema de fundo desfocado, né? A câmera naturalmente já tem um fundo desfocado bem legal, só que quanto mais perto da câmera a Sara tá, mais desfoca o fundo. Claro que isso com muito equilíbrio para não ficar estranho e muito fechado, né? Com um enquadramento muito fechado. Então eu fotometro ela, e uma coisa muito importante também é o equilíbrio das luzes, tanto a Key Light, as luzes de fundo de efeito, e também essa janela aqui, né, que está entrando luz natural. Então uma das coisas mais importantes são o equilíbrio das luzes, para, por exemplo, a luz do background não ficar mais forte do que a Key Light, ou assim sucessivamente. Uma coisa também muito importante é que a gente grava basicamente tudo em log. Tudo que a gente grava de câmera, tudo é 100% em log. Log é um arquivo que ele é bem lavado, né? Então ele tem essa aparência mais lavada para a gente trabalhar na pós, né? Que é no momento que eu faço o color grading. Então esse esquema de log, você consegue usufruir mais do arquivo e consequentemente ter um resultado mais profissional. Eu tô falando aqui de uma maneira mais resumida, né? Porque é um assunto um pouco mais técnico. Mas basicamente é isso, eu gravo a imagem bem lavada e na pós-produção, né, no momento do color grading, eu faço a conversão e o color grading dando um resultado assim bem legal, com um tom de pele bem suave, e é isso. Pronto, pessoal, e falando do áudio, que é muito importante, porque assim, nada adianta você ter uma qualidade de vídeo muito boa, em 4K, em log, e não ter um áudio decente, né, um áudio com qualidade. A gente investiu nesse aqui, que é um DJI Mic, essa aqui é a primeira versão.
A gente pegou o kit, né, que vem com 2 microfones, um transmissor, e realmente é um kit que entrega uma versatilidade e uma qualidade, assim, excelente mesmo. Aí, além disso, eu também faço um tratamento no áudio, né, depois que a gente grava, para dar mais um equilíbrio, uma compressão, um tratamentozinho nas frequências e tal, mas basicamente é isso. Mas o som cru do microfone já é excelente mesmo. E vocês ouviram um pouquinho aí das explicações de como é que a gente monta aqui o cenário, as luzes, os equipamentos, enfim. Eu acho que falta uma coisa eu compartilhar com vocês, que essa é a parte que é comigo, que é a parte do roteiro. Eu sempre fico com o computador, com o iPad aqui de apoio, geralmente é o iPad, com o roteiro, tá? Sim, os meus vídeos, eles são roteirizados, porque nem sempre eu consigo gravar assim no flow e tá tudo certo, você tem que entender o que funciona melhor pra você. Talvez pra você funciona melhor gravar assim no flow, as ideias vindo na hora. Pra mim demora muito mais e assim, eu faço absolutamente tudo, né? Então eu tô aqui fazendo vídeo, depois eu vou editar o vídeo e eu atendo também, e tem todas as outras funções de psicólogo, então eu tenho que pensar numa maneira de estar facilitando as coisas pra mim. Então os meus vídeos são roteirizados, tanto os vídeos do YouTube quanto os vídeos do Instagram. E eu acho que a única diferença, assim, na hora de gravar mesmo o vídeo e falar, é que eu acabo gravando escrevendo o roteiro aqui do YouTube, na verdade, mas em tópicos eu coloco algumas frases que eu quero lembrar. Já os vídeos do Instagram eu sigo, assim, na linha mesmo, o roteiro, tá? E eu gravo frase por frase, geralmente nos vídeos do Instagram. Aqui, como é um vídeo mais longo, acaba que em alguns momentos eu falo algumas coisas que não estavam no roteiro, eu mudo algumas palavras, ou eu deixo de falar algumas coisas que estavam no roteiro. Eu tenho mais essa liberdade poética, digamos assim, mas de qualquer maneira tá roteirizado aqui. Então, o primeiro passo, inclusive, antes de gravar o vídeo, obviamente, eu separo os temas dos vídeos, enfim, os conteúdos, e eu vou roteirizando esses vídeos. Então, hoje eu vou gravar um vídeo sobre limites saudáveis em relacionamentos e tá aqui o roteiro, tá? Eu faço pelo Google Drive mesmo, deixo na pastinha no meu Google Drive, Google Docs, na verdade, né? E deixo na pasta do meu Google Drive. Então, quando eu vou gravar o vídeo, eu só abro e deixo aqui de lado de apoio, tá? Eu gosto muito de escrever esses roteiros aqui em tópicos. Então, quando eu tô pensando, quando eu tô elaborando, digamos assim, o tema do vídeo, eu escrevo o tema, obviamente, o título, e eu começo a pensar também em tópicos que eu quero falar nesse vídeo, desse conteúdo, tópicos que eu acredito que sejam importantes de falar. E aí, em cima desses tópicos, eu vou escrevendo as informações, ou enfim, o que eu vou falar, né? Mas eu realmente gosto de construir, assim, em tópicos, porque eu acho que o meu raciocínio fica melhor tanto na hora de escrever, mas também na hora de falar. Eu sinto que quando a gente constrói o roteiro, assim, em tópicos, a gente consegue dar aquela linearidade, digamos assim, pro vídeo. É um vídeo que tem começo, meio e fim, não é aquele vídeo que fica, sabe, as informações muito misturadas. Então, principalmente pros vídeos aqui do YouTube, que costumam ser vídeos mais educativos, eu sempre gosto de começar com a parte mais teórica, digamos assim, e finalizar com a parte mais prática. Então, realmente compartilhando algumas dicas, alguns exercícios, algumas práticas. Então, não costuma ser 100% assim em todos os vídeos, mas costuma ser um roteiro, um caminho que eu gosto de seguir, tanto para me dar um certo hábito mesmo ali na hora que eu for montar aquele roteiro e ficar uma coisa mais automática, ficar uma coisa mais fluida, digamos assim, mas também para chegar na minha audiência, para chegar até você, de maneira mais fluida mesmo, de maneira que você consiga ali acompanhar o passo a passo, o raciocínio, digamos assim, do vídeo. Então é isso, passo a passo explicado, vocês entenderam um pouquinho de como é que a gente monta os equipamentos, quais são os equipamentos, como é que eu monto também aqui os roteiros, e agora é a hora de gravar. Eu confesso pra vocês que eu demoro um tempinho, assim, gravando, porque é um vídeo mais longo mesmo, então vou mostrar aí alguns takes enquanto eu tô gravando pra vocês. Como eu falei, tem pequenas diferenças da maneira como eu gravo, digamos assim, pro Instagram. O roteiro, obviamente, ele precisa ser um roteiro bem mais curto, então a maneira como eu monto esse roteiro também é um pouco diferente, mas eu tento trazer, digamos assim, o mesmo hábito que é dar esse começo, meio e fim, né? Não é um roteiro, tipo assim, não é uma coisa que eu simplesmente tô despejando ideias, mas eu gosto de manter essa linearidade, digamos assim, em ambos os roteiros. Óbvio que, como no Instagram, eu acho que a plataforma é diferente, o tempo de vídeo também é diferente, então costuma ser um tipo de roteiro que você precisa ter aquele hábito de começar o vídeo chamando a atenção, você precisa condensar as ideias de uma maneira que ela não fique tão simplista, mas de que você não passe muito tempo ali explicando, porque, enfim, a plataforma realmente não te dá esse tempo. E acho que também a maneira como a gente grava, digamos assim, quando
quando tem, na verdade, né, mudança de ângulo. Então aqueles vídeos que vocês veem que tem muitas mudanças de ângulos, de fato, assim, é um pouco diferente os bastidores das gravações. A gente costuma gravar menos em tripé e meu esposo costuma mais andar junto comigo, digamos assim, porque tem muita mudança de ângulo. Mas, como ele falou, o básico da gravação, o esqueleto, digamos assim, da gravação é o mesmo. A gente usa os mesmos equipamentos, a gente tenta montar, assim, a lógica das luzes, por exemplo, da mesma maneira. Como eu falei, eu posso gravar um vídeo desses aqui mostrando um pouquinho mais dos bastidores das gravações lá pro Instagram, principalmente quando for um vídeo mais dinâmico, digamos assim, ou até mesmo quando for uma gravação externa, que na gravação externa a gente, por exemplo, não leva essas luzes aqui, é a câmera, microfone e é isso. Mas eu posso gravar um vídeo desse. Então, assim, se vocês tiverem interesse, me deixem saber aqui nos comentários, tá? Porque dá um trabalhão. E é isso, bora lá gravar, que eu tenho literalmente 1 hora pra gravar esse vídeo e bora lá. O vídeo deu 52 minutos e a última coisa que eu também faço é a foto da thumb, né? Mas aí é específico, obviamente, pro vídeo do YouTube aqui. Mas já terminei, finalizei as gravações, agora a gente meio que desmonta aqui as coisas. Eu estou correndo porque eu tenho outro compromisso depois daqui. E vou mostrar pra vocês também um pouquinho dos bastidores da edição. Os vídeos de edição do YouTube, eles teoricamente são mais simples porque envolve mais cortes, mas é um vídeo muito mais longo do que o vídeo do Instagram. Então, assim, demora um tempinho, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês também todo o processo de edição dos vídeos daqui. Estamos de volta, inclusive com um cabelão diferente. Eu tô gravando esse vídeo aqui 2 dias depois das gravações. A gente gravou na sexta e aí estamos na segunda. Hoje vai ser um dia que eu vou atender somente na parte da tarde, então eu vou aproveitar essa manhã mais livre pra editar, tá? Geralmente eu também pego uma parte do final de semana pra estar editando. É assim que a gente vai equilibrando, tentando equilibrar os pratinhos. Mas esse final de semana não rolou mesmo, eu preferi descansar. E como eu ia ter a segunda-feira de manhã mais livre, então agora eu vou me preparar pra editar os vídeos. O vídeo que eu vou editar agora é o vídeo que a gente gravou na sexta, sem ser esse vlog, mas o vídeo sobre limites no relacionamento. Então, assim, é um vídeo que é mais corte básico mesmo, a edição dele não tem muita coisa estruturada, digamos assim, mas ele é bem longo, são 52 minutos de vídeo, assim, no total, né? Geralmente quando eu vou cortando dali uns 20 minutos pra vocês verem como dá um trabalhão. Mas acredito que eu termino de editar, assim, eu geralmente demoro 1 hora e meia, mas eu raramente consigo editar tudo corrido, porque eu fico assim meio saturada, então eu dou um tempinho, eu faço outra coisa, volto pra edição, mas a meta é realmente terminar de editar esse vídeo hoje pra upar ele ainda essa semana. Daí vamos falar sobre a edição. No começo, quando eu editava os meus vídeos, eu editava pelo CapCut no celular mesmo, tá? E aí depois de um tempo, realmente eu fui me aprimorando, eu fui aprendendo inclusive na prática, na experiência, e aí hoje eu tô editando pelo um software que a gente chama de Final Cut. Comecei a editar por lá porque, enfim, meu esposo também edita por lá, então assim, né, filho de peixinho, peixinho é. Daí eu fui aprendendo mesmo na marra. Muitas pessoas me perguntam, como é que você aprendeu a editar? Você fez um curso? Não fiz um curso, eu fui realmente perguntando pra ele das dúvidas que eu tinha e eu fui aprendendo na marra, aprendendo na experiência. Eu acredito muito quando a gente fala não só de edição, mas obviamente você tem
o YouTube como uma plataforma que você pode pesquisar várias coisas. Então, assim, é incrível perceber o quanto que eu evoluí em termos de edição, mas foi assim, tendo que me expor mesmo ao software, tendo que me expor a aprender, a futricar as coisas. E cada vez que eu vou editar aqui, eu aprendo uma coisa nova, sendo muito sincera com vocês. Mas, Sara, precisa ser necessariamente o Final Cut? Eu sempre vou defender que o melhor aplicativo de edição é aquele que você sabe usar, é aquele que você tem intimidade. Então, assim, eu aprendi a utilizar e eu fui criando intimidade com o Final Cut, então hoje é o principal aplicativo de edição que eu uso. Eu ainda uso o CapCut, principalmente para edições de vídeos mais curtinhos, tipo assim, o que eu posto nos stories, ou alguns vídeos, assim, menos elaborados, digamos assim, do Reels, que não é pela câmera, mas pelo celular, enfim. E pra legendar também, principalmente pra legendar. Então, assim, eu ainda tenho o CapCut, inclusive eu pago a versão Pro porque eu preciso da versão Pro pra legendar os vídeos. Mas esses vídeos aqui do YouTube que vocês veem, realmente todos eu edito pelo Final Cut. São vídeos mais longos, são vídeos em 4K, principalmente porque eu edito pelo computador, como vocês vão ver. E eu não gosto do aplicativo do CapCut pro computador. Mas, de novo, o melhor aplicativo é aquele que você tem intimidade com ele, que você aprendeu a usar. Então vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês rapidinho como é que costumam ser as minhas edições. Obviamente o intuito aqui não é mostrar e ensinar como exatamente eu faço as minhas edições, não é o propósito desse vídeo, é mais mostrar pra vocês o software que eu utilizo, como é que acaba funcionando aqui as edições, os cortes, enfim. Eu definitivamente não acho que eu estou na posição de ensinar a editar, tá, gente? Eu sei fazer o básico aqui. Esqueci de mencionar também que os vídeos que são mais elaborados lá do Instagram, que tem muitos cortes, enfim, eu também edito eles pelo Final Cut, tá? Atualmente eu uso o CapCut mais pra legendar mesmo, fazer vídeos mais curtos, assim, pros stories mesmo. E aí, vamos lá, gente. Isso aqui é o famoso Final Cut. Eu sei que pode assustar, assim, quando você olha dessa maneira, mas depois que você aprende a mexer, realmente fica muito mais intuitivo. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é colocar os arquivos aqui, tá? Tanto o arquivo de vídeo quanto o arquivo de áudio, já que a gente gravou em microfone, são arquivos diferentes. E a primeira coisa que eu faço é sincronizar os dois, né? Então, geralmente venho aqui, seleciono os dois e aperto sincronizar arquivos. E aí já fica ele aqui e eu já coloquei o arquivo sincronizado aqui na minha timeline, tá? E uma coisa que eu acho importante mencionar, vocês estão percebendo que a imagem, a cor da imagem, ela tá mais lavada, ela tá como se tivesse sem cor, mais esmaecida. Isso aqui é o arquivo de log que a gente falou mais cedo. A gente grava dessa maneira porque na hora que a gente vai fazer a coloração, o color grading, né, as cores ficam muito mais fluidas. Então, assim, eu não vou saber explicar pra vocês em termos técnicos, o Marcelo falou um pouco sobre isso mais cedo pra vocês, mas isso aqui é um plus, tá? Isso aqui ele aprendeu a mexer, ele aprendeu a colorir, então isso aqui é algo que a gente coloca no vídeo. Isso não significa que você precisa ter isso aqui no seu vídeo, isso aqui é um plus, tá? Eu tô mostrando pra vocês verem realmente 100% aqui dos bastidores. Então depois que eu edito o vídeo, ele vem e faz o color grade. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês também de como é que funciona isso antes e depois, mas vocês vão perceber que realmente dá uma baita de uma diferença, tá? Pra quem não sabe, o color grading é nada mais, nada menos do que você adicionar cor no vídeo, né? Então você já viu aqueles vídeos que parece que tem um filtro, digamos assim? Então isso que é um color grading. E aí quando a gente tem um arquivo da imagem em log, fazer esse color grading fica muito mais profissional, digamos assim. Uma outra dica que eu quero compartilhar aqui com vocês é em relação aos cortes, tá? Principalmente em vídeos que são frase a frase. Do YouTube não é tanto, porque são vídeos mais longos, então acaba sendo uma fala mais fluida, mas ainda assim tem, porque eu erro, tem barulho de fundo, então assim, tem bastante. Mas, por exemplo, o do Instagram é realmente frase a frase. E aí, uma coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui, pra vocês perceberem o que torna também um corte mais dinâmico, é a maneira como você vai cortar esse vídeo. Você percebe que aqui, ó, são duas partes, duas falas diferentes, digamos assim. Uma coisa seria se eu colocasse, por exemplo, esse vídeo aqui do lado, tá? Vamos ver como é que fica. Que dizer não é um ato. Você percebe que ainda não ficou tão assim, tão enrijecido, mas você percebe que já fica um pouco menos fluido, digamos assim, quando eu coloco o vídeo um do lado do outro. Daí vamos testar, deixar uma sobra maior. Você tá percebendo que aqui, ó, isso aqui são as ondas sonoras do meu vídeo, tá? Da minha fala. Então, assim, aqui é um momento que eu não falo tanto. Então, vamos testar, deixar essa sobra aqui um pouco mais longa e só juntar os vídeos assim, tá? Pra vocês verem como é que fica o resultado da fluidez, digamos assim, desse corte. Que dizer não é... Já fica bem mais travado, você percebe? Então, assim, o que eu faço? A ideia aqui é você realmente cortar esse vídeo aqui bem próximo de onde você começa a falar, tá? Eu vou deixar aqui sobrando um pouquinho, porque eu vou colocar esse vídeo como se fosse por baixo. Isso aqui dá um efeito de como se eu começasse a falar antes desse vídeo aqui terminar. Daí vocês vão perceber como é que fica o resultado. Eu ainda posso fazer isso aqui, eu gosto de fazer isso daqui.
que é pra não deixar aquele corte, o som do corte muito seco, sabe? Pra vocês verem como é que fica, ó. As pessoas. Que dizer não é um ato muito... Tá vendo como já fica muito mais fluido? Eu ainda poderia aproximar um pouquinho mais isso aqui, deixa eu ver como é que fica. Que dizer não é um ato muito... Fica muito mais fluido, tá vendo? Então eu vou fazendo isso daqui ao longo do vídeo inteiro. Então basicamente isso aqui é a edição que eu faço ao longo do vídeo inteiro. São edições de cortes, tá? Principalmente no vídeo que é assim, que é falado aqui pro YouTube. Essa aqui basicamente é a edição. Eu coloco alguns plugins de texto quando eu vou, por exemplo, me apresentar. Ou quando eu falo alguma coisa pontual, eu gosto de colocar o texto escrito aqui na tela. Enfim, eu acho que a gente precisa ser muito estratégico, gente, na hora que a gente vai criar conteúdo. Eu sou a pessoa que eu crio os roteiros dos meus vídeos. Eu sou a pessoa que, obviamente, tô ali gravando e falando. E eu sou a pessoa também que vai editar. Eu sou a pessoa que vai upar o vídeo na plataforma. Então eu sou a pessoa que vai fazer tudo. Então tem alguns processos que realmente eu preciso otimizar. Então assim, eu poderia fazer uma edição aqui muito mais elaborada, colocar muito mais plugins, colocar b-rolls, enfim, poderia, mas isso consumiria muito mais tempo de mim. E daí ficaria muito mais difícil eu criar com constância aqui pro YouTube. Então assim, eu sempre defendo que a criação de conteúdo, ela precisa se adaptar à sua realidade, ela precisa se adaptar à sua rotina. Óbvio que você precisa separar um tempo ali, óbvio que você vai ter que ter um tempo ali na sua rotina para estar fazendo isso daqui. Mas se você gasta muito tempo criando conteúdo e você percebe que muitas vezes te impede de criar conteúdo, te impede de criar com constância, alguma coisa aí precisa ser otimizada, algum processo precisa ser otimizado. Então, por exemplo, nos vídeos antigamente eu colocava muito mais texto, digamos assim. Hoje em dia é uma coisa que eu não coloco tanto, é realmente mais edições de cortes. Os vídeos do Instagram são mais diferentes, eu coloco mais efeitos visuais, de transição, legenda, obviamente, mas é porque são vídeos, assim, 1 minuto, então é muito diferente de eu editar um vídeo de 52 minutos, tá? Então, otimiza os seus processos. Eu vou gravar aqui, então, em timelapse um pouquinho do meu processo de edição, porque vocês vão ver que é basicamente isso que eu faço, são cortes e cortes e cortes. A edição desse vídeo foi finalizada, olha como é que fica a timeline, cheio de cortes. Mas o vídeo já foi upado, eu vou mostrar pra vocês também o resultado final. Porém, eu fiquei de mostrar aqui pra vocês o antes e o depois do processo de color grading, pra vocês verem como é que fica. E olha aqui a diferença que dá, gente. É uma outra imagem. Eu falei filtro, tá? Mas não é filtro de correção de pele, nada do tipo. É filtro apenas de cor. Então, olha como dá Quando a gente grava em S-Log, dá um resultado muito mais suave nas cores, tá vendo? E o vídeo também já foi upado no Instagram. Esse aqui ficou o resultado final. Se você quiser ver o resultado completo desse vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui nos cards pra você ir direto pra ele e de quebra ainda consumir o conteúdo aí sobre saúde mental e autoconhecimento valiosíssimo, tá? E é isso, você acompanhou um pouco dos bastidores de gravações aqui do Sidrax. Vocês viram que é realmente uma equipe muito completa de 2 pessoas, mas a gente faz o trabalho aqui acontecer e eu sou muito grata por isso. O intuito desse vídeo foi realmente aproximar você um pouquinho dos nossos bastidores de gravações, compartilhar com você algumas dicas pra você adaptar e usar no seu contexto, tá? Eu comecei esse vídeo com uma mensagem, eu vou terminar esse vídeo com a mesma mensagem, que é: faça o que está ao seu alcance. Fale sobre a sua mensagem, fale sobre o seu trabalho com o que você tem hoje. Esses já são os melhores equipamentos. Óbvio que quando você puder, você vai investir no seu trabalho, você vai investir na sua criação de conteúdo aos poucos, mas eu realmente acredito que criar conteúdo, antes de tudo, é sobre a mensagem que você passa. Então, se você realmente acredita na sua mensagem, se você realmente acredita que as pessoas precisam ouvir a sua mensagem, compartilhe com o que você já tem hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido útil pra você, eu espero que você consiga adaptar algumas dicas pro seu contexto e espero que você tire, inclusive, da gaveta o seu projeto de criação de conteúdo, que você se dedique cada vez mais a ele. Deu um trabalhão, mas eu me diverti muito gravando esse vídeo, então se você quiser uma parte 2 mostrando um pouquinho mais dos processos de criação de conteúdo aqui dos nossos bastidores, deixa eu saber aqui nos comentários, tá? Talvez compartilhando um pouco mais sobre os vídeos lá do Instagram, o processo de roteirização, enfim, me deixa saber aqui nos comentários. Não esquece, já se inscreve também aqui no canal pra você receber todos os próximos conteúdos e vlogs também, tá? Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!